Nem pense em pedir pra gente cancelar nossos planos de novo. Temos esses ingressos do Elton John faz meses. Minha mãe gritou alto, pelo viva voz, direto no quarto do hospital. Eu fiquei lá, parada, chocada, segurando o celular com as mãos tremendo. Era véspera de Natal, no Hospital Medical Center em Los Angeles. Meus filhos gêmeos de 2 anos, o John e a Jennifer, estavam brincando quietinhos num canto, enquanto uma enfermeira muito gentil, chamada Linda, checava meus sinais vitais. A dor no meu estômago era horrível, parecia que alguém estava enfiando uma faca e girando. Mas o que doía mais era ver o quanto minha mãe não se importava comigo naquela chamada de vídeo. Meu nome é Patricia Yaton, tenho 35 anos e, desde que me entendo por gente, sempre fui tratada como uma estranha na minha própria família. Minha irmã mais nova, a Mary, sempre foi a queridinha. Ela nunca faz nada errado aos olhos dos meus pais. Enquanto isso, eu não conseguia nem que eles cuidassem dos próprios netos, enquanto eu passava por uma cirurgia de emergência. Os médicos disseram que eu estava com hemorragia interna e precisava operar na hora. Não tinha mais ninguém para ligar. E mesmo assim, tudo que meus pais se importavam era com o show e com passar o Natal com a Mary. Quando eu implorei ajuda, depois de tentar de tudo, meu pai falou uma coisa que nunca vou esquecer. Você tá virando um problema de verdade, Patrícia. A gente tá aposentado agora. Merecemos aproveitar a vida, sem lidar com sua bagunça. Aquilo me destruiu mais do que qualquer cirurgia poderia. Eu venho ajudando meus pais com dinheiro desde que eles se aposentaram, 4 anos atrás. Todo mês eu mandava $3.000 para ajudar nas contas. Mesmo depois que meu marido, David, morreu num acidente de carro, há 7 meses. Eu continuei ajudando, porque eu achava que era isso que família fazia. Mas agora eu vejo o quanto eu estava errada. Enquanto as lágrimas caíam no meu rosto e molhavam o cobertor do hospital, a enfermeira Linda colocou a mão no meu ombro e disse: Minha amiga Laura é babá profissional. Ela trabalha com crianças que passaram por momentos difíceis. Quer que eu ligue para ela para te ajudar? Ela foi tão gentil, tão diferente da frieza dos meus pais. Meus gêmeos ainda eram muito pequenos para entender tudo aquilo. Já tinham perdido o pai, e se algo acontecesse comigo naquela cirurgia, poderiam me perder também. Esse pensamento me aterrorizava. Mas mais assustador ainda era imaginar eles ficando com pessoas que não se importavam de verdade com eles. Gente que via meus filhos como incômodo. Com dor no corpo e o coração em pedaços, eu respirei fundo e falei: sim, por favor, liga para ela. Foi o primeiro passo que dei para me libertar das pessoas tóxicas que me criaram. Mas nunca me amaram de verdade. Depois que desliguei, comecei a lembrar da minha infância. Sempre fui ignorada. A Mary sempre ganhava os elogios. Quando me formei com honra na faculdade, eles mal falaram alguma coisa. Porque a Mary apareceu num comercial de TV naquele mesmo fim de semana. No meu casamento com o David, reclamaram que o local era longe demais. Quando os gêmeos nasceram, só foram nos visitar uma vez e ainda disseram que os bebês eram muito barulhentos. O David foi meu maior apoio. Ele entendia como era ser decepcionado pela própria família. Ele nem falava mais com o pai dele. Ele dizia: a gente vai fazer nossa própria família, uma família que ama de verdade. E a gente fez. Criamos um lar cheio de amor, risadas e carinho. Mas há 7 meses, um motorista bêbado tirou ele de mim. Desde então, venho criando nossos filhos sozinha, lutando contra a dor e a tristeza. Mesmo assim, continuei ajudando meus pais. Dei até mais dinheiro quando disseram que a inflação estava difícil. Eu queria ser melhor que eles, queria mostrar que família é união. Mas agora, caindo na real no meio de um hospital, eu vi a verdade. Eu podia estar morrendo, e eles não conseguiam nem faltar a um show para cuidar dos netos. Linda voltou e disse que a amiga dela, a Laura, chegaria em 1 hora. Ela é ótima com crianças, já trabalhou com crianças traumatizadas em hospital infantil, agora ela trabalha como babá particular. Eu assenti e perguntei: e quanto vai custar? Eu estava preocupada, porque o seguro do David não cobria tudo. E as contas do hospital já estavam virando uma montanha. Linda sorriu e falou baixinho: não se preocupa com isso agora. Vamos só te preparar para a cirurgia. Mas eu não conseguia parar de me preocupar. Fiquei pensando nos $3.000 que eu ia mandar para os meus pais na semana que vem. Esse dinheiro podia ser usado para cuidar dos meus filhos. Esse pensamento acendeu uma faísca dentro de mim.
Uma coisa que eu não sentia fazia anos: força. Uma vontade de me proteger. Quando a Laura chegou, ela era exatamente como a Linda falou: gentil, calma e logo de cara super bem com os gêmeos. Enquanto a equipe do hospital me preparava para a cirurgia, eu finalmente me senti um pouco menos assustada. Então eu decidi. Você pode me trazer meu celular mais uma vez? Perguntei para a Linda, com as mãos tremendo. Mandei 3 mensagens. A primeira foi pro meu banco, pedindo para cancelarem todas as transferências automáticas pro banco dos meus pais. A terceira mensagem foi para eles. Não vou mandar mais dinheiro. Meus filhos e eu merecemos ser tratados com respeito. Por favor, não entrem mais em contato comigo. Enquanto me levavam para a sala de cirurgia, eu senti uma coisa que não esperava: liberdade. Mesmo com medo e dor, parecia que um peso enorme tinha saído de cima de mim. A cirurgia foi um sucesso, mas me deixou mais fraca do que os médicos pensavam. Fiquei no hospital por 6 dias, sem dormir direito. Durante esse tempo, eu fiquei muito grata pela Laura. Ela ficava com os gêmeos de dia no hospital, e à noite levava eles pro meu apartamento. Um dia, quando eu já estava mais acordada, vi meu celular piscando. Tinha 35 chamadas perdidas e várias mensagens dos meus pais e da Mary. A maioria era o que eu já imaginava. Primeiro estavam confusos, depois bravos. Depois vieram as mensagens desesperadas pedindo dinheiro para pagar a hipoteca. Nenhuma delas perguntava como foi a cirurgia. Ninguém quis saber se os gêmeos estavam bem. A última mensagem do meu pai dizia: você não pode parar de mandar dinheiro assim. A gente já reservou um cruzeiro pro mês que vem e as passagens não são reembolsáveis. As mensagens da Mary eram diferentes. Ela parecia perdida. Mamãe e papai disseram que você ia fazer um procedimento simples. O que tá acontecendo? Por que eles estão surtando com dinheiro? Foi aí que eu percebi. Meus pais mentiram pra Mary. Disseram pra ela que eu só ia fazer um check-up, pra poder justificar ir ao show, em vez de me ajudar ou ajudar os netos. Então resolvi contar tudo. Mesmo fraca por causa dos remédios, escrevi a história inteira e mandei pra ela. A resposta veio rápido: meu Deus, Patrícia, eu não fazia ideia que era uma cirurgia de emergência. Eles me disseram que você estava exagerando. Eu teria cuidado dos gêmeos se soubesse. Desculpa, eu acreditei neles. A Mary não era má. Ela cresceu numa casa onde sempre diziam que os sentimentos dela eram mais importantes que os dos outros. Talvez agora ela estivesse começando a enxergar quem nossos pais realmente eram. Quando saí do hospital, tomei algumas decisões importantes. Primeiro, contratei a Laura para me ajudar meio período com os gêmeos, enquanto eu me recuperava. Depois, entrei em contato com um advogado para fazer meu testamento. Escolhi um amigo de confiança como guardião dos meus filhos, caso algo acontecesse comigo. Sabia que não queria que meus pais ficassem com esse papel. Também bloqueei os números dos meus pais. Mantive só um contato limitado com a Mary, enquanto eu tentava entender se podia confiar nela. Parar de mandar os $3.000 todo mês fez uma baita diferença. Esse valor era quase um terço do que eu ganhava como designer gráfica. Sem esse peso, eu finalmente podia pagar uma creche de verdade para os gêmeos. E ainda queria voltar a guardar dinheiro, já que quase todo o fundo de emergência tinha ido embora depois da morte do David. Naquela noite, deitada na minha própria cama, com os gêmeos dormindo no quarto ao lado, eu senti muitas coisas ao mesmo tempo. Senti culpa, como se eu tivesse feito algo errado por colocar a mim e aos meus filhos em primeiro lugar. Senti medo, ainda estava me recuperando, e cuidar de 2 crianças sozinha não era fácil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu também senti algo novo: força, respeito por mim mesma. Então o celular vibrou. Era uma mensagem da Mary. Acabei de brigar feio com a mamãe e o papai por causa de como eles te trataram. Tô num hotel hoje. A gente pode conversar amanhã? Talvez eu não estivesse tão sozinha assim, no fim das contas. 3 semanas depois da cirurgia, eu estava melhorando aos poucos. O lugar onde fizeram o corte ainda doía quando eu me mexia rápido, mas a cada dia eu me sentia um pouco mais forte. A Laura tinha sido um verdadeiro anjo. Ela chegava toda manhã para me ajudar com os gêmeos, enquanto eu trabalhava de casa. Meus clientes de design gráfico foram super compreensivos, com o meu horário reduzido. Eu era muito grata por ainda poder ganhar dinheiro, sem sair de perto dos meus filhos. A Mary me visitou 2 vezes nesse tempo.
Ela trouxe comida saudável e passou um tempo com os gêmeos. No começo, a gente tomava cuidado com o que falava. Mas aos poucos ela começou a se abrir. Uma noite, vendo os gêmeos brincarem, ela falou baixinho: eles sempre fizeram parecer que era você que se afastava da família. Mas agora eu vejo que eram eles que te afastavam. Naquele momento, vi um lado diferente da minha irmã. Alguém que também foi enganada pelos nossos pais por anos. Eu ainda não confiava 100% nela. Mas fiquei feliz por ela estar tentando. Então, aconteceu o que eu já imaginava. Uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico. Eram meus pais. Minha mãe estava com aquela bolsa cara e cara de nervosa. Meu pai com os braços cruzados. Com aquele olhar impaciente que eu conhecia desde sempre. Meu coração disparou, mas me mantive calma. Abri a porta só um pouquinho, o bastante para falar. O que vocês querem? Perguntei com a voz firme. Já esperava por isso, pensei enquanto respirava fundo. Patrícia, querida, a gente estava tão preocupada, disse minha mãe com uma voz doce que me fez, na hora, levantar a guarda. Você não responde nossas ligações. A gente só queria saber se você e os gêmeos estavam bem. Estamos bem, respondi com a voz neutra. Se é só isso. Não é, meu pai interrompeu, se inclinando um pouco na porta. A gente precisa conversar sobre aquele problema do dinheiro. O banco ligou sobre a hipoteca. Tivemos que usar o dinheiro do cruzeiro para pagar. Eu fiquei chocada. Nenhuma pergunta sobre minha cirurgia. Nenhuma preocupação com os gêmeos. Só falavam de dinheiro. Eu já disse que não vou mandar mais dinheiro. Falei firme, e eu quis dizer isso. Mas, filha, minha mãe disse, com a voz subindo, a gente depende desse dinheiro. Mudamos muita coisa na nossa vida porque achamos que você ia continuar ajudando. Meu compromisso? Repeti, sem acreditar. Eu te mandava dinheiro por culpa, não porque você merecia. Você nem cuidou dos seus netos enquanto eu estava numa cirurgia de emergência. O rosto do meu pai ficou sério. Isso não é justo, Patrícia. A gente tinha planos. Planos que eram mais importantes que a segurança dos seus netos? Mais importantes do que a minha vida? Respondi, a voz começando a subir. O médico disse que havia chance de eu não sobreviver. Algum de vocês perguntou como eu estava? Eles ficaram em silêncio. Aquele silêncio dizia tudo. A gente errou, minha mãe sussurrou, tentando parecer dramática. Você vai mesmo nos punir por isso? Isso não é punição, mãe. É consequência das escolhas que vocês fizeram, respondi, com uma calma estranha tomando conta de mim. A vida toda eu tentei ganhar o amor e o apoio de vocês. E quando eu mais precisei, vocês escolheram ingressos pro show do Elton John, em vez da filha de vocês. Em vez dos netos. Nós somos seus pais, meu pai disse, tentando soar autoritário. E eu também sou mãe, respondi. E nunca trataria o John e a Jennifer do jeito que vocês me trataram. Naquele momento, a pequena Jennifer apareceu andando com a girafa de pelúcia dela. Minha mãe, na hora, mudou o tom de voz. Olha só minha netinha fofa, ela disse, se abaixando. A vovó trouxe uns presentinhos para você, mas Jennifer, desconfiada, deu um passinho para trás. Ela olhou para mim com uma carinha confusa. Acho melhor vocês irem embora, falei baixinho. Se um dia eu me sentir pronta para conversar, eu entro em contato. Mas e o dinheiro? Meu pai começou a dizer. Isso não é mais problema seu, falei, fechando a porta com calma. Na manhã seguinte, meus pais voltaram. Dessa vez, trouxeram a tia Rebeca, irmã da minha mãe. Ela sempre tentou ser a pacificadora da família. Patrícia, querida, seja razoável, ela disse do lado de fora da porta, que eu ainda não tinha aberto. Seus pais estão passando dificuldade sem sua ajuda. Eles cuidaram tão bem do dinheiro por tantos anos antes de você começar a ajudar. Falei através da porta. Eles escolheram se aposentar cedo, mesmo sabendo que não tinham dinheiro suficiente. Aí minha mãe interrompeu, já falando mais alto. A gente só tomou essas decisões porque você prometeu que ia ajudar. Agora tivemos que cancelar nosso cruzeiro e podemos até perder a casa. Mas agora eu já tinha enxergado a verdade. Aquela culpa que eles usavam em mim não funcionava mais. Por anos me fizeram sentir responsável. Mas quando foi que eu prometi ajudar para sempre? Eu só me ofereci para dar uma força por um tempo depois que se aposentaram.
De algum jeito, eles viraram isso numa promessa eterna. Mãe, pai, eu acabei de passar por uma cirurgia séria. E ainda tô cuidando de 2 crianças pequenas, falei com firmeza. Essa conversa acabou. Fui embora, sem dar atenção às batidas na porta e aos pedidos. Mais tarde, recebi um e-mail do meu pai. Ele mandou para toda a família. No e-mail, ele dizia que eu tinha abandonado eles na hora que mais precisavam. Depois de tudo que eles tinham feito por mim. Claro que ele não contou que se recusaram a me ajudar na cirurgia. Nem que não quiseram cuidar dos próprios netos. Ele me pintou como uma filha egoísta, que parou de ajudar do nada. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Meu primo Timothy, que mora perto deles, respondeu o e-mail na frente de todo mundo. Tio Nicholas, não foi você que comprou um barco novo mês passado? E Michelle, aquela pulseira de diamante que você mostrou no dia de ação de graças? Outros da família também começaram a responder. Vários me mandaram mensagens privadas, querendo saber o que realmente tinha acontecido. Até a tia Rebecca me ligou. Eu não fazia ideia da sua cirurgia, ela disse. Eles me disseram que você estava exagerando um check-up simples. Só para arrumar desculpa para parar de ajudar. Enquanto isso, a Mary ficou totalmente do meu lado. Depois de ver como nossos pais estavam agindo, ela me ajudou a escrever uma resposta curta e sincera para a família. O e-mail dizia: recentemente, fiz uma cirurgia de emergência, com riscos sérios. Meus pais se recusaram a cuidar dos meus filhos porque tinham ingressos para shows. Agora estou focada na minha recuperação e nos gêmeos. Sem o estresse extra de tentar agradar quem não se importa. O apoio que veio depois me surpreendeu. A esposa do Timothy trouxe comidas caseiras deliciosas. Um primo de 2º grau, que eu mal conhecia, se ofereceu para cuidar dos gêmeos de graça. A Mary começou a passar os fins de semana no meu AP, para ficar mais próxima dos sobrinhos, e me ajudar a me recuperar. Mas a maior surpresa veio da Linda, uma enfermeira do hospital. Ela me apresentou a um grupo de apoio para pais viúvos jovens. O primeiro encontro foi pelo Zoom, então consegui participar de casa. Foi a primeira vez, desde que o David morreu, que me senti realmente compreendida. As pessoas ali sabiam o que era passar por isso. Eles também sentiram essa dor, e isso me fez sentir menos sozinha. Enquanto isso, a situação dos meus pais piorava. Eles estavam vivendo um estilo de vida que não podiam bancar. Dependiam do meu dinheiro para manter tudo, viagens chiques, compras caras, etc. A Mary descobriu depois que eles fizeram um segundo empréstimo na casa. No ano passado, para comprar o barco. Eles achavam que eu ia continuar pagando a hipoteca para sempre. Eles mentiram para todo mundo, Mary me disse, depois de olhar as finanças deles. Eles não estão quebrados, só gastaram demais. Se vendessem o barco e aquele tempo de férias compartilhado, estariam bem. Meus pais continuavam mandando mensagens, deixando recados de voz cada vez mais desesperados. Mas eu já não sentia mais culpa. O controle que eles tinham sobre mim estava sumindo. Finalmente, eu estava construindo algo verdadeiro. Um sistema de apoio feito de gente que realmente se importa comigo. Gente que tá por perto porque quer ajudar. E não porque quer tirar algo de mim. Um mês depois da minha cirurgia, algo grande aconteceu. A Mary me ligou. A voz dela estava cheia de preocupação e frustração. Eles acabaram de receber um aviso de execução da hipoteca. Ela disse. Estão em pânico total. O banco deu 70 dias para colocar os pagamentos em dia ou vão perder a casa. E as economias de aposentadoria deles? Perguntei, enquanto balançava a Jennifer no meu colo. O John estava tirando uma soneca perto da gente. A Mary suspirou fundo. Quase não tem mais nada. Eles gastaram muito dinheiro com o barco. E seu pai colocou o resto no investimento que um amigo do golfe indicou. Perderam quase tudo. Não tô dizendo que você tem que ajudar, Patrícia, ela falou. Só achei que você devia saber. Naquela noite, recebi mais mensagens dos meus pais. Dessa vez, nem tentaram fingir que se importavam comigo. Era só pedido de dinheiro. A mensagem da minha mãe foi a que mais me marcou. Nunca pensamos que você ia mesmo cortar ajuda. Achamos que você só estava magoada, e que voltaria a mandar dinheiro depois de 1 ou 2 semanas. Aquilo me deixou com raiva. Eles realmente acreditavam que eu não tinha limites. Depois de anos colocando eles em primeiro lugar, aceitando ser maltratada, eles nunca me respeitaram. Mas enquanto o mundo deles desmoronava,
O meu estava começando a melhorar, de um jeito que eu nem esperava. O grupo de apoio virou algo essencial para mim. Foi lá que conheci outras pessoas que entendiam minha dor, minhas lutas. Foi assim que conheci a Michelle, uma corretora de imóveis que perdeu o marido pro câncer há 3 anos. Ela tinha um filho de 3 anos. Michelle me deu ideias que eu nunca tinha pensado, como vender meus 2 apartamentos pequenos, e usar o dinheiro para mudar para uma área melhor, mais segura e com boas creches. Ao mesmo tempo, comecei um negócio pequeno por fora. Estava fazendo sites memoriais, inspirados no que eu criei pro David. Algumas pessoas do grupo me contrataram para fazer os delas. E logo a notícia foi se espalhando. Pela primeira vez desde que o David faleceu, eu sentia que tinha um propósito de verdade. Não era só sobreviver, era viver com sentido. A diferença entre o meu progresso e a queda dos meus pais ficou ainda mais clara, quando eles apareceram de novo, do nada, no meu apartamento. Dessa vez, trouxeram até uma planilha impressa com todas as dívidas. A gente precisa de $150 mil para pagar a hipoteca e impedir que o banco tome a casa, disse meu pai. A voz confiante dele agora parecia desesperada. Deixei eles entrarem, não porque me senti culpada, mas porque queria ouvir o que tinham a dizer, agora que estavam encarando as consequências. E que tal vender o barco? Perguntei, apontando para a mesa para eles se sentarem. A gente ia perder dinheiro com isso, meu pai respondeu, já irritado. E o tempo de férias compartilhado? Perguntei. Tentamos, disse minha mãe, rápido. Mas o mercado tá ruim, e de qualquer forma, esses são os nossos confortos da aposentadoria. Eu quase ri com aquilo, soava tão absurdo. Luxos que vocês não podem pagar, falei. Poderíamos, com a sua ajuda, meu pai respondeu, e logo emendou bravo. É o mínimo que você podia fazer depois de tudo que fizemos por você. Olhei para ele e perguntei com calma. O que exatamente vocês fizeram por mim? A pergunta ficou no ar, pesada. Nesse momento, os gêmeos entraram na sala. John estava com o caminhãozinho favorito na mão. E a Jennifer veio balbuciando, toda alegre. Os rostos dos meus pais mudaram na hora, suavizaram. Olha só nossos docinhos, disse minha mãe, estendendo a mão para Jennifer. Jennifer foi direto se esconder atrás das minhas pernas. Eles não conhecem vocês, falei, calma. Quantas vezes vocês vieram ver eles? Foram vocês que escolheram não fazer parte da vida deles. Isso não é justo, meu pai disse, tentando argumentar. Somos pessoas ocupadas. Ocupados demais para os únicos netos? Ocupados demais para ajudar a própria filha numa cirurgia de emergência? Mas não ocupados para continuar pedindo dinheiro? Eu respondi. Falei num tom calmo, mas firme. Acho que isso mostra o que realmente importa para vocês. O rosto da minha mãe mudou. Talvez fosse tristeza de verdade, ou só mais uma tentativa de me fazer sentir pena. Mas naquela altura, eu já não sabia mais. Se você não ajudar, vamos perder tudo, ela sussurrou. Eu perdi meu marido, falei com tranquilidade. E meus filhos perderam o pai. A gente seguiu em frente. Será que vocês conseguem também? Durante meses depois da minha cirurgia, meus pais finalmente tiveram que encarar a realidade. Venderam a casa para não perdê-la pro banco. A Mary me contava tudo, mas eu continuei distante. Eles foram morar num condomínio bem menor, longe da antiga casa enorme de frente pro lago. Meu pai vendeu o barco por menos do que valia. Também se desfizeram do tempo compartilhado, e perderam dinheiro nisso também. Eles ainda te culpam por tudo, a Mary me contou numa das visitas dela. Continuam dizendo que você prometeu ajudá-los para sempre, e depois simplesmente os abandonou. Deixa eles falarem o que quiserem, respondi, me sentindo surpreendentemente em paz. A verdade fala por si, e já falou. A maior parte da nossa família ficou do meu lado quando soube da história completa. Até a irmã do meu pai, que sempre defendia ele, me ligou dizendo que ficou chocada ao saber que eles se recusaram a me ajudar durante a cirurgia. Enquanto isso, minha vida estava mudando, para melhor. A Michelle, do grupo de apoio, me ajudou a comprar uma casinha com 2 quartos. Num bairro tranquilo e cheio de famílias. A hipoteca era até mais barata do que o aluguel que eu pagava antes. Pela primeira vez, os gêmeos tinham um quintal para correr e brincar. E meu negócio de criar sites memoriais estava crescendo rapidinho.
Consegui reduzir meus trabalhos de design gráfico e focar mais em projetos que realmente tinham significado para mim. A Laura ainda me ajudava a cuidar das crianças 4 dias por semana. Mas eu mudei minha rotina para passar mais tempo com o John e a Jennifer. A melhor parte foi encontrar uma comunidade de verdade. Quando a gente se mudou, os vizinhos trouxeram comida. O grupo de apoio organizou encontros para as crianças. E a Mary virou alguém muito próxima de mim, mais do que uma irmã, de verdade. Não era mais aquela competição por atenção dos nossos pais. Até a Linda, a enfermeira do hospital, às vezes vinha me visitar com os próprios filhos. Eu tinha perdido meu marido e cortado contato com meus pais. Mas, de algum jeito, nunca me senti tão pouco sozinha. 7 meses depois da cirurgia, recebi uma carta. Era escrita à mão, da minha mãe. Quase joguei fora sem abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Dentro, encontrei algo que nunca tinha visto vindo dela antes, um pedido de desculpa sincero. Tive tempo para pensar nas minhas atitudes, ela escreveu. Ver você construir uma vida sem nossa ajuda me fez encarar algumas verdades difíceis sobre mim como mãe. Eu tinha ciúmes da sua força e independência. Fiquei chateada porque você não precisava de mim do jeito que eu precisei da minha mãe. Mas agora eu entendo, você precisava de mim sim, só não do jeito que eu esperava. Quando você pediu pra gente cuidar dos gêmeos na época da sua cirurgia, você estava tentando se aproximar, e a gente falhou com você. Sinto muito de verdade. Ela continuou contando como a vida deles mudou. Meu pai conseguiu um trabalho de meio período numa loja de ferragens. Eles venderam quase todas as coisas caras e agora estavam vivendo de forma simples, pela primeira vez em muitos anos. Ela não me pediu dinheiro. Nem pediu perdão. Só queria que eu aceitasse aquele pedido de desculpas. Mostrei a carta para Mary. Ela ainda não confiava totalmente. Eles estão falando de escrever para você faz semanas, ela disse. O papai não queria no começo, mas depois do susto de saúde no mês passado, acho que ele começou a ver as coisas diferente. Susto de saúde? Perguntei, tentando não demonstrar tanta preocupação. Só pressão alta e dor no peito, disse Mary. Mas isso deixou ele assustado. Agora tá tomando os remédios certinho e ouvindo o médico pela primeira vez. Acho que perceber como a vida pode ser frágil fez ele pensar. Eu não respondi a carta logo. Precisei de um tempo para entender o que eu sentia. Será que aquela carta era mesmo sincera ou só mais uma forma de tentar me puxar de volta? Eles tinham mudado mesmo, ou só estavam usando um novo jeito de me manipular? Naquela noite, abri uma caixa de fotos antigas da família. Era a primeira vez que eu via aquelas fotos desde que cortei o contato. Por trás dos sorrisos, percebi coisas que antes eu ignorava. Meus pais sempre tentaram parecer os pais perfeitos. Mas a verdade é que sempre colocaram a si mesmos em primeiro lugar. 1 ano depois da cirurgia, finalmente aceitei encontrá-los. Marcamos num café calmo, perto da minha nova casa. Um lugar neutro, onde eu me sentisse segura e no controle. Quando eles chegaram, mal reconheci os dois. Meu pai parecia diferente. Não estava mais com aquele ar de orgulho. Parecia menor, mais quieto. Minha mãe também não usava mais as roupas caras de antes. Estava com roupas simples, práticas. Os gêmeos estavam passando a tarde com a Mary. Ainda não me sentia pronta para envolvê-los nisso. A gente ficou em silêncio por um tempo. Foi desconfortável. Mas aí, algo que eu não esperava aconteceu. Meu pai começou a chorar. Eu fui um pai horrível, ele disse com a voz tremendo. E um avô ainda pior. Não espero que você me perdoe, mas preciso que você saiba. Eu finalmente entendi como fomos egoístas. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa. Não chegou a tocar na minha, mas deixou ali, perto. Estamos fazendo terapia de família há meses, ela contou. Disse que foi ideia da Mary. No começo, a gente não queria ir, mas isso tem ajudado a gente a ver as coisas de outra forma. Eu não perdoei logo. Também não fiz promessas. Em vez disso, mostrei fotos dos gêmeos e contei sobre a nossa nova vida. Pela primeira vez, eles escutaram em silêncio. Não me interromperam. Não tentaram virar o assunto para eles. Quando a gente se levantou para ir embora, meu pai perguntou com cuidado. Você acha que a gente poderia conhecer os gêmeos algum dia? Pensei por um momento e respondi. Depende do que vocês fizerem, não do que disserem. Se vocês estiverem mesmo levando a mudança a sério, podemos começar com visitas curtas,
supervisionadas. Mas entendam uma coisa: meus filhos só terão convivência com pessoas que respeitam a mãe deles. Quando saí daquele encontro, não senti mais culpa, nem raiva. Me senti calma, forte, como alguém que sabe o próprio valor. Talvez, só talvez, meus pais tivessem mesmo começado a mudar. Talvez eles não tivessem mudado. Mas eu tinha mudado. Eu não era mais a filha que vivia implorando por aprovação. Agora, eu era uma mãe forte, que sabia o que queria. Uma mãe que protege seus filhos, e que aprendeu a manter seus limites, sem voltar atrás.